Boa noite. Já entramos, eu acho que já entramos, né? Hoje foi rápido. Nós vamos ver, começando agora. Boa noite. Nós vamos ler Pedro 3 e 4 para dar continuidade. Para amanhã terminar Pedro, já começa segunda Pedro. A gente está na primeira Pedro, então a gente vai para a segunda Pedro. E depois de Pedro vem 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Eu espero em Deus que dê tempo a gente ler até o final do ano. Gente, vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Estamos aqui novamente te pedindo que nos esclareça e nos dê capacidade de compreender vossas palavras. E também que como hoje os cristãos, judeus cristãos, também estavam muito apegados ao Velho Testamento e colocaram coisas que eram do Velho Testamento, que Jesus disse claramente que o Velho Testamento parou quando ele nasceu, porque o Velho Testamento foi para dar testemunho do nascimento dele, das coisas que provava que ele era o Filho de Deus. E Jesus disse que a lei e profeta, como vamos ver, profetizou até João, porque depois dele veio a boas novas. Ou seja, Jesus trouxe um novo testamento. E Paulo diz que o véu do Velho Testamento estava sobre o rosto daquele que estava dormindo, ou seja, espiritualmente adormecido para a verdade. Por favor, não nos deixe adormecer. Permita que nossa vida, nossas atitudes, nosso sentimento e pensamento estejam ligados sempre aos céus. Que nossa esperança se renove todo dia por estar sabendo que estamos vivendo na era de ouro, na era da segunda vinda, Pai. Que nossas atitudes, nosso comportamento, nosso falar, pensar e agir seja segundo a vossa vontade, que possamos ser fortes para vencer primeiro a nós mesmos. Te peço, Senhor, que proteja o mundo para que ele volte para vós, como é previsto por vossa lei. Que o Senhor esteja com a Coreia do Norte e do Sul, para que ela se una como país irmão, irmão mais novo, irmão mais velho. Que essa seja feita, Pai, na paz, na tranquilidade daquele povo. Que o Senhor esteja com os irmãos peregrinos dos Estados Unidos, que eles levantem a nação dele novamente. Que o Senhor comece a tomar posse de um irmão mais velho, para que cuide de outras nações como é necessário, Pai. Que o Senhor os proteja, os levante e lhe dê capacidade de seguir em frente em vossa providência divina. Esteja no Brasil, Pai. Um país tão maravilhoso, tão rico de solo, de água, de tudo que o Senhor preparou, não só para nós, mas para aqueles que vêm para cá e desfrutam de vossa criação. Que sejam conscientes, Pai, por favor. Eu lhe imploro, esteja com os três poderes, o poder judiciário, legislativo e executivo, levantando o justo ali, dando a consciência original a ele e, se possível, Pai, dá a visão espiritual para eles verem como estão, onde estão e quem está ao redor deles. Vos peço que o Senhor permita que todos os justos do Brasil, nas Forças Armadas, todas elas, militar, federal, do Estado federal até o municipal, esteja o justo sobre vossa guia e proteção, eles e a família, como também, como eu falei, nos poderes executivo e legislativo, desde o federal, estadual e municipal, esteja sob vossa guarda, guia e proteção, eles e a família, Pai. Por favor, toma posse dessa nação que o Senhor entregou para Jesus. Que Jesus possa vencer essa batalha junto com o exército, vosso exército dos verdadeiros pais. Te pedimos que possa estar aqui no estado de Alagoas, em Maceió, na Barra, onde quer que esteja uma pessoa, Pai, não só eu, que os irmãos deram o suco sagrado, que a mente original deles volte, que o espírito deles seja revestido de vós, pelo poder dos verdadeiros pais de Jesus, que o Senhor possa protegê-los, guiá-los na direção certa, para que não se iluda com o mundo. Bondoso Pai, nós estamos no limiar do fim do mundo, e nós sabemos que é um momento de glória e de dor, porque por mais que nós não possamos salvar todos, nós queríamos, Pai, salvar o máximo que fosse possível conectado a vós. E que essa conexão se alimente todos os dias da boa obra, do ensinamento, da palavra, que não se iluda com as coisas do mundo, Pai, porque daqui a gente não leva nenhum corpo físico. Bondoso Pai, proteja essa nação, o teu povo que o Senhor nos deu para orar e cuidar. Proteja a cidade onde nós estarmos, proteja as crianças dos maus, os bebês, as crianças e os adolescentes, que são o futuro, Pai. Nós estamos caminhando para o fim e eles estão iniciando a vida. Toma posse deles, Pai. Protege as casas onde está sendo semeado o vosso suco, o sangue sagrado dos pais celestiais. Pelo poder do Messias, Pai,
pelo poder de Jesus. Te peço que também proteja as pessoas que vão assistir agora e depois. Isso, através dela, elas possam, na prática da fé, praticando o vosso ensinamento, educar a família e proteger a casa, Pai, fazendo lá um lar igreja. Tipo, que o comportamento não seja só na frente de uma igreja ou dos outros, mas principalmente perante vós que tudo vê, como também o inimigo, Pai, que resiste a tudo que fazemos para poder cobrar no dia a dia de nossa vida. Protege e abençoe a todos que estão agora e que vêm depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. E meu óculos está ruim que só. Agora. Bom, eu vou ler. Tem uma pessoa aí, mas eu ainda não sei quem é, porque eu não vejo. E eu espero que daqui a pouco eu falo. Quando curto, eu vejo que curtiu, mas não sei quem é, né? Então, boa noite, que até aí, que o Pai Celeste esteja com vocês. Eu vou sair um pouquinho daqui, quer dizer, eu não vejo vocês, mas eu vou ler, depois eu volto. Porque eu abro outra tela, né? Vamos lá. 1 Pedro 3. Semelhante a vós, mulheres, sede justas aos vossos próprios maridos. Ó, gente, eu quero lembrar de uma coisa aqui. Essa parte todinha que eu vou ler aqui, que vai estar pintada depois de azul. Não, de azul. Pedro estava ainda nos ensinamentos do Velho Testamento, porque o que ele vai falar aqui pertence ao Velho Testamento. E a gente vai ver em Mateus 11, 12, que Jesus diz que a lei e profeta profetizou até João. O que ele está falando é para o passado e não para Jesus, tá bom? Nem serve para a gente. Semelhante às mulheres, sejam justas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando vossa vida castra em temor. O enfeite dela não seja exterior. Não tinha nada a ver, né? No tempo de Jesus, Jesus botou Madalena como discípulo, dando valor a ela igual aos irmãos, e não tinha nada na palavra de Jesus sobre isso. Isso é Velho Testamento. Frisando os cabelos, uso de joia de ouro na compostura do vestido. Na compostura do vestido sai para todo mundo, independente de velho ou novo, porque é a dignidade, você proteger seu corpo para não tentar os outros e também para não ser, né, que o mundo está aí na mão dos demônios. Aí ele diz, mas os homens cobertos no coração, na incorruptividade, trajam um espírito manso, quieto e precioso diante de Deus. Pediu para que os homens fossem corretos e incorruptível, né? Isso não serve só para os homens, só para os homens e mulheres. Porque, olha, ele vai falar do Velho Testamento. Porque assim adorava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Isso não existe mais, tá bom? É Velho Testamento. Ok? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco. Falta dois versículos para eu ler o que Jesus falou. Como Sara obedecia a Abraão e chamava de Senhor, no qual vós sois filhas, fazendo o bem e atentando para nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabite com elas com entendimento, dando honra à mulher, o vosso vaso mais fraco. Coabitar é relacionamento íntimo, né? Como sendo, pois, os seus coerdeiros da vida, para que não venham impedidas nas vossas orações. Aí, ó, o que foi que Jesus, ele ensinou até agora só o Velho Testamento. O que foi que Jesus falou? Mateus 11, 12 a 14. Desde os dias de João Batista até agora, porque veio o primeiro João, né? O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei do Velho Testamento profetizaram até João. No João parou, começou aqui a boa nova com Jesus. Certo? E se desejar aceitar, é ele o Elias que havia de vir. João Batista foi a segunda vinda de Elias, não a reencarnação. Ele veio com a mesma missão, com o mesmo propósito, com o mesmo caminho a seguir de Elias, né? Que Elias veio para preparar o caminho do Senhor, ele veio para preparar o caminho de Jesus. Infelizmente, ele falhou, ele não seguiu Jesus. Isso está escrito na Bíblia. E aí, Lucas 16 diz a mesma, as leis e o profeta duraram até João, ou seja, parou em João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar, ou seja, as pessoas tinham que ser fortes para poder ficar do lado de Jesus, porque todo mundo estava contra na época dele. Então, a lei do Velho Testamento só serve até Jesus, porque ela veio testificar de Jesus, falar de Jesus, e aí começa a boa nova, como Jesus falou aqui, com Jesus. Então, o que Pedro está falando ali não serve para o tempo de Jesus, nem serve para o tempo da gente.
E, finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, intra, agora, entranhavelmente, misericordioso e fável, amar com misericórdia e seja afetuoso, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcançasse a bênção. Não devolva mal com mal. Deixa na mão de Deus, que Deus é justo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua. Quer viver bem a sua vida? Então refreia as palavras. Pense antes de falar. Veja o que você falar. Porque não adianta você dizer uma coisa e ser contra os princípios de Deus. Não adianta. Não adianta. Não vai. Mesmo que você diga, eu estou consciente, eu estou fazendo isso consciente. Mas se você fere os outros, você já viola a Constituição do céu. Quinto artigo. Não ferir o coração dos outros é um crime muito sério. Aliás, ferir o coração dos outros é um crime sério. A sua língua do mal, refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Então não tente enganar as pessoas, não tente mentir. Apartai-vos do mal, faça o bem e busque a paz e siga. Busque verdadeiramente a paz, afaste esse daqui, controle a língua, né, e busque o bem. É uma coisa muito, 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 muito séria. Porque se a gente consegue fazer isso, a gente está meio caminho andando. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você não precisa, tá vendo que não precisa dizer nada, nem julgar, nem nada? Porque aqui diz claramente que os olhos de Deus, dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, estão sobre os maus. Qual é aquele que vos fará mal e se for de seguidor do bem? Não é, né? Se é do bem, do bem. Mas também se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. Lembra? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele voltou para o Novo Testamento. Graças a Deus, Pedro. Bem-aventurado. E não temas com medos dele, nem vos turpeis, nem se duvide. Antes, sacrificai ao Senhor os seus corações. O que é sacrificar? Não quer mais aquelas ofertas de animais, ficou no passado, no Velho Testamento. Mas sacrificar nossos corações, pensar, sentir, tentar sentir o bem. É uma coisa terrível, porque você está tentando e as pessoas estão sempre em teste, em prova. Então, é muito forte. Porque todo dia a gente tem que vencer nós mesmos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, as angústias, as tristezas, e controlar a língua para não ferir os outros. Pois é. E estáis sempre preparados para responder com mansidão, ser manso, e temor a qualquer que vos peça pedir razão da esperança entre vós. Tendo uma boa consciência, uma consciência centralizada na verdade dos pais celestiais, para que aquilo em que fala mal de vós como malfeitores fique confundido, e os que blasfemam de vós, bom porte em Cristo. Que seja confundido todos aqueles que falam mal de nós, né? Porque é melhor que padeça fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, que fazer o mal. É lógico. Se você sofre com Deus, você tem a proteção dele. Se você sofre por ter feito as coisas erradas, você está sem proteção nenhuma, ou você fica vulnerável a qualquer tipo de mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados do justo e injusto, mas Jesus não disse que era pelos injustos, Paulo, olha. João 17:9. Eu rogo por ele, pelos discípulos, aqueles que Deus tinha dado a ele, né? Eu rogo por aquele que o Senhor me deu. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que é meu, certo? Então, assim, é bom entender isso. Tá aqui João 17, ok? Depois eu botei lá embaixo para você ver ele todo. Mas vivificai pelo Espírito. Que Espírito ele está falando? O poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo. Na qual também foi prego aos espíritos em prisão. Jesus, em espírito, quando voltou, pregou às pessoas também que estavam nas prisões. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olha, Deus esperava que as pessoas se unissem a Noé, né? Mas aí ele vai lembrar que só 8 pessoas naquela época ficou fora do dilúvio, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas salvaram-se pelas águas.
Que também, como uma verdadeira figueira, agora vós salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indignação da boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha bem, você vai acreditar em Jesus, reconhecer que é cristão, o batismo é para isso, para o reconhecimento cristão, e cada igreja tem, cada religião tem o seu batismo, mas reconhecer que você quer pertencer a Deus, então não pode ser pela imundície da carne, né, ele disse, mas por uma consciência centralizada em Deus e sabendo que Jesus ressuscitou espiritualmente, que nós podemos viver, como Jesus disse, deixa os mortos enterrar seu morto, que nós possamos ser vida centralizada no Messias, tá certo? O qual à destra, olhe bem, está falando de Jesus, o qual está à destra, à direita de Deus, tendo subido ao céu, né? Ele foi para o paraíso, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Havendo-se sujeitado, os anjos se sujeitou a Jesus, a autoridade e a potência. Vamos para 1 Pedro 4, vai ficar só um para a segunda. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Se você não está pecando, é porque você está sofrendo na carne e está continuando pecado, Jesus lhe perdoou uma parte e você criou de novo. Lembrando que Jesus disse para Maria Madalena, vais e não peca mais, e para aquele homem que ele salvou, que estava cego, quer dizer, que curou, e quando reconheceu ele, Jesus disse... que não contasse para ninguém, ainda disse, olha, vai e não peque, porque se você pecar, seu último estado vai ser pior do que o primeiro, ou seja, ia piorar muita coisa na vida dele e no corpo dele. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizeste, desculpa, eu pulei um aqui, para que no tempo que vos resta na carne, no corpo físico, né, que nosso espírito está dentro dele, não vivas, mas segundo as concupiscências dos homens, as coisas, o ensinamento dos homens, a vontade dos homens, a vaidade, o ódio, a vingança, a malquerência, os maus pensamentos e a língua, que é um problema sério. Mas segundo a vontade de Deus. Todo mundo conhece os ensinamentos de Jesus. Poucos conhecem o ensinamento da segunda vinda, mas de Jesus todos conhecem. Né? Jesus disse, anunciou em Apocalipse que era necessário na segunda vinda ensinar de novo entre povos, nações e reis, certo? Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, estava fora, né? Porque os gentios não seguiam os judeus. Depois com Paulo eles aceitaram Jesus. Andando em dissoluções, corruptência, borrachíssimo, glutania, bebedice, abomináveis idolatrias. Muita gente ainda é idólatra. Serve a dois senhores. E acham estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento, dissolução das blasfêmias de vós? Os quais hão de dar conta aos que está preparado para o julgamento, os vivos e os mortos. Não vai ser só julgado os vivos fisicamente, mas as pessoas que estão de fora, que não têm religião nenhuma, vão ser julgados. E o julgamento começa de dentro da gente para fora. O mundo será julgado pela natureza, mas nós seremos julgados por nossa consciência original. E não é boa coisa. E as consequências virão. E acham estranho não correste com ele mesmo. Desculpa. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, aos que não tinham conhecimento nem da lei. Certo? E Jesus também deu testemunho quando foi para o sepulcro. Tem mortos físicos que estão... Como diz Apocalipse, desconheço tuas obras, o que você está fazendo. Tem famas que está vivo, mas está morto. Para Deus, muita gente está morto, porque só faz as coisas da vontade do capeta, dos demônios, e não a vontade dos pais celestiais, dos verdadeiros pais Jesus. Certo? Então vamos lá. Porque por isso foi pregado no evangelho aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo o Espírito de Deus. Ou seja, o julgamento vai começar na carne, mas para Deus também no Espírito. Já está próximo o fim de todas as coisas. Ele estava falando não mais para a época de Jesus, mas para a nossa época. Jesus já tinha partido, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Esse conselho é maravilhoso. Sede sóbrio e vigiai em oração. Orar é você conversar com o Pai Celestial. Orar é você dizer ao Pai Celeste como está sentindo, pedindo orientação, pedindo força para controlar a si mesmo, para educar a sua casa, para revigorar a sua vida nos princípios do céu. Mas, sobretudo, tende ardor ao amor um ao outro. Ame os seus irmãos, amar um aos outros.
E aí eu me lembro sempre da frase do Instagram, mandamento, né? Amar o próximo, dificuldade o próximo. Isso é uma verdade. Sendo hospedeiro uns para com os outros, sem murmuração. Quando fizer o bem a alguém, não murmure porque fez o bem. Cada um administre uns outros os dons recebidos como bons despensários do uniforme, graças a Deus. Ou seja, se você tem algum dom, faça sem cobrar nada, ok? Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Não vai interpretar de maneira errada. Se você não consegue interpretar, ora. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Se você tem fé e está lutando para ficar do lado de Deus, quando você vai numa casa, quando você ora, quando você tira os endemoniados, quando você tira os perdidos, imundos, você está fazendo pelo poder que está em Deus e não em você. A gente tem que saber que nós não temos poder. O poder vem dos verdadeiros pais, dos pais celestiais, de Jesus. Então ele diz, dá a palavra segundo a administração, administrando segundo o poder de Deus, para que em todo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória e o poder, todo sempre. Amém. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Todos nós somos tentados, como se coisa estranha vos acontecesse. E agora que está chegando mesmo o dia, quanto mais próximo está, mais perigoso fica. Então nós temos mesmo que ver coisas estranhas acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações sua glória regozijai e alegrai-vos. Se pelo nome de Cristo sois virtuoso, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que assim seja. Adju. Com eles é ele, e sim. Quanto a eles, os outros que não seguem Jesus, não seguem os verdadeiros pais, seguem, diz, né, como disse, me louvai com vosso lábio, o vosso coração está longe de mim. Blasfemais, mas quando a vós glorificai. Deixa eles blasfemarem, falar besteira, dizer coisa errada, porque cada um paga segundo as suas obras, segundo Jesus. Que nenhum de vós padeça em homicídio, ou roubo, né, que é ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, se entremete. Mas se padeça como cristão, se envergonha antes, glorificando a Deus em todas as partes. Ou seja, não vamos nos envolver em coisas erradas do mundo, né? Mas vamos ficar do lado dos pais celestiais. Porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Gente, isso é muito sério. Se as pessoas soubessem, quanto mais você entende, mais você vai dar conta das suas obras. Mesmo que a pessoa diga, não conhecia, mas a Bíblia tem mais de 2 anos. Só a Bíblia de que Jesus já tem mais de 2 anos, que é o Evangelho até, e o Evangelho segundo a vinda também está por aí. E se as pessoas orarem, pedirem, perguntarem, elas vão saber abertamente a respeito do Pai. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha bem, se Deus vai, desculpa, mas é uma dor no pescoço, porque eu estou muito tempo lendo sentado. E se vai começar por nós, como se nós vamos pagar, porque nós conhecemos, temos consciência de tudo, como vai ser o pagamento, como é que Satanás vai cobrar, não é Deus que vai cobrar, como vai ser o tratamento daqueles que estão dizendo que está com Deus e está fazendo tudo errado. Primeiro vai ser os religiosos, depois o mundo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Como perecerá? Como vai ser o sofrimento, a dor dos ímpios e dos pecadores? É por isso que a Mãe Mundo pede para a gente evangelizar, falar, ensinar, para que as pessoas se arrependam, porque as portas estão fechadas. Ninguém vai perceber, porque são portas espirituais de não ligarmos aos céus. Mas está chegando a hora. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas como fiel Criador, fazendo o bem. Se você sabe se alguém está sofrendo, ora por aquela pessoa, certo? Para que quem está com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, possa orar e pedir que Deus dê consciência, abertura e proteção às pessoas que estão verdadeiramente ligadas aos céus. E eu vou ler João, aquele que eu botei lá em cima, João 17. Pois eu compartilhei com ele, a última oração de Jesus, um pedaço. João 17, de 8 a 10. Pois eu compartilhei com ele o que me deste, e eles aceitaram.
os ensinamentos, os dons de Jesus. Eles reconhecem, de fato, que vim de ti e credes que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Pois são teus. Deixa eu botar esse teu maduro, que o teus aqui são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e nele eu sou glorificado. Essas são as palavras de João que eu botei para justificar que o Velho Testamento ficou até João. Então Jesus orou pela gente aqui, porque nesse versículo ele diz: eu não oro só por eles, oro por aqueles que vão crer em mim através deles, através dos discípulos. Vamos orar? Então, gente, se alegre, porque o tempo é chegado e vai ser meio difícil aqueles que estão afastados de Deus sobreviver tudo que está vindo pela natureza e pela mão dos malfeitores, né? Então vamos orar. Pais celestiais, verdadeiros pais, nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ensinou os discípulos, mesmo assim eles não se desligaram de todo do Velho Testamento, que servia como história, Pai, para comprovar que vosso Filho veio à Terra e que ele é o legítimo e primeiro Filho vosso, Jesus. Sabemos que na segunda vinda também vai vir com o completo testamento, porque Jesus anunciou, é necessário que ele profetize outra vez entre povos, línguas e reis. Por favor, Pai Celeste, liga o coração das pessoas, abre a consciência original dela para elas compreenderem o momento que estamos vivendo. Que nós possamos, Pai, ser sincero perante vós, que nós possamos lutar pelo bem, sempre centralizado na vossa vontade. Pai Celestiais, protege aqueles que o Senhor determinou que fosse dado por vós, por mérito dos antepassados, pelo coração de bondade, que eles continuem bons perante os vossos olhos, não os olhos do homem. Que ele limpe a mente e o coração, que espante, Pai, e afaste daqueles que praticam iniquidade no falar, no agir e na indignação daqueles que odeiam, Pai, justamente, e que julgam fervorosamente como se fosse perfeito. Porque nem Jesus, como ele disse em João 12:47, que ele não veio para julgar, mas para salvar, mas as palavras que ele tinha ensinado seriam o nosso julgamento nos últimos dias, que nós possamos estudar, entender e orar, para que, como Paulo pediu, nós também pedimos entendimento espiritual, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, para lidar com vossa vontade e com vossos ensinamentos no nosso dia a dia. Obrigado pela Mãe Mu e o Pai Mu, que nos ensinou a amar Jesus e respeitá-lo por tudo que ele fez na preparação para a segunda vinda. E obrigado, Jesus, por cuidar de nossas nações, por cuidar do povo cristão. Te peço que o Senhor cuide também daqueles que estão agora conosco e os outros que irão assistir, para que ele se ligue de coração e prática a vós, Pai Celestiais, através de Jesus, através dos verdadeiros pais. Te peço que os proteja e os guie no caminho certo e através dele as suas casas. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Ádio. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto para agradecer, tá certo? Tenha uma boa semana. Hoje é o primeiro dia da semana, que o Pai Celeste guie a cada um de nós. Que sejam fortes, que lute com a verdade e com a justiça divina, e que peça sabedoria e proteção aos Pais Celestiais todo dia, e sejam sua casa, vocês o exemplo da fé, na prática da fé. Então, boa semana, que o Pai Celeste proteja vocês, e que amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. E Ele há de permitir. Muito obrigado, boa noite a todos.